vamos para a nossa última videoaula do módulo de prevenção de infecções sexualmente transmissíveis. Dando continuidade, hoje a gente vai continuar a falar sobre as úlceras genitais. Então, a gente falou da sífilis. Então, a sífilis, que é uma infecção preocupante pelo número de pessoas, pela magnitude do problema e pela extensão das pessoas que estão adquirindo a sífilis. A incidência e a prevalência dessa infecção no macrocenário brasileiro. Então, outra preocupação também é a herpes genital. Por que a preocupação com a herpes? Também é uma infecção que aparece sob forma de úlcera. É uma infecção que não tem cura, apenas tratamento. Então, a herpes ela pode tanto ser oral, né, aparecer na boca, que é um subtipo de micro-organismo, assim também como pode aparecer na forma de genital, herpes genital. Então, a preocupação é porque a transmissibilidade está muito grande, então o número de pessoas também que contraem a herpes, a incidência é muito alta, porque devido à não preocupação das pessoas em ter relação sexual sem preservativo, a beijar na boca com o vírus ativo, com a ferida aberta, então isso predispõe à transmissão. Compartilhar objetos individuais, então isso também predispõe à infecção, que a gente vai ver ao longo desse módulo. Então, ela tem 2 subtipos, né? Então, a gente pode ver aí da família da herpes, no qual fazem parte do citolomegalovírus, vírus da varicela zoster, Epstein-Barr e o vírus herpes humano. Então, esse aí, o tipo 1 e o tipo 2, é os que provocam lesão em qualquer parte do corpo. Então, há predomínio do tipo 2 nas lesões genitais e o tipo 1 nas peles orais. Então, quando, por exemplo, a gente tem a herpes oral, é do tipo 1 e a genital é do tipo 2. Então, o que acontece? A herpes genital é transmitida, a oral é transmitida pelo beijo, por exemplo, e por compartilhar objetos individuais, por exemplo. Uma forma bem comum de transmitir a herpes é compartilhar batons, por exemplo. Ou você beber no mesmo copo que uma pessoa com a ferida ativa bebeu, né? Então, se porventura a pessoa tiver uma bolha e essa bolha estourar, no momento que a bolha estoura, é o momento de maior transmissibilidade do vírus da herpes. Então, lá nesse momento que a bolha estoura, essa é a porta aberta e que o vírus vai sair daqui e, porventura, vai ser transmitido para outras pessoas. Então, por exemplo, uma pessoa que bebe nesse copo e que o vírus tenha contato com o copo, se você beber no mesmo copo, vai transmitir. Ou, por exemplo, uma situação bem usual é troca de batom. Então, muitas mulheres têm esse hábito de trocar batom, né, de prestar o batom para a amiga. Então, a transmissão por meio do batom também é preocupante, porque ele também vai estar transmitindo se, por exemplo, porventura a pessoa tem o vírus da herpes. Então, o compartilhamento desses objetos individuais tem que ser repensado, porque, porventura, se a pessoa tiver um problema como, por exemplo, a herpes, e se ela estiver na fase aguda, né, ativa, ela pode estar transmitindo a herpes para você. Então, da mesma forma, é o genital, por meio do contato sexual, muitas vezes, principalmente quando as feridas estão ativas, a pessoa pode sim estar transmitindo o vírus da herpes, por meio da relação sem uso do preservativo. Então, a manifestação da infecção por meio da herpes pode ser dividida em primo-infecção hepáticas e surtos reincidentes. Então, entre as pessoas com infecção pelo vírus do HIV, a manifestação, por exemplo, tende a ser bem dolorosas, atípicas e de maior duração. Então, a gente já sabe que as pessoas que têm HIV, não exclusivamente as pessoas que têm a AIDS. Então, existe uma diferença do HIV para a AIDS. O HIV é a pessoa que tem o vírus. A AIDS, a pessoa tem a doença já em fase ativa. Então, geralmente as pessoas que têm o HIV têm o sistema imunológico fragilizado. Então, o que acontece? Ao adquirir outra infecção sexualmente transmissível, no caso da herpes, existe uma manifestação mais exacerbada, mais aumentada. Então, por exemplo, as feridas tendem a ser mais dolorosas, atípicas e com duração maior, por conta da manifestação mesmo do HIV. Então, em geral, caracteriza-se pelo surgimento de lesões eritematopapulosos,
é mais ou menos de 3 milímetros de diâmetro, né, que rapidamente evolui para vesículas, com base eritematosa dolorosa, de localização variável na região genital, né. O conteúdo dessa vesícula é geralmente cítrico e raramente turvo. Então, aí vocês veem pelo slide a característica da herpes. Olha só, então essa herpes, ela está bem pertinho de eclodir e de realizar a transmissão. Então, muito cuidado. Aparecer um caroço desse tipo, a comunidade em si já tem que procurar o posto de saúde, porque isso se caracteriza uma manifestação já ativa e que precisa ser tratada. Então, o que acontece? No caso da herpes, infelizmente, como eu falei, a gente não tem a cura, a pessoa tem que aprender a conviver com essa infecção. O que mais pode acometer o aparecimento da herpes? Situações de estresse e situações de baixa imunidade. Então, hoje nós sabemos que o estresse pode proporcionar a baixa imunidade. Então, às vezes a pessoa está estressada e o sistema imunológico dela tende a deprimir. Então, geralmente, quando as pessoas estão em situações de estresse, e a herpes, ela consegue ter um aparecimento mais assíduo. Então, quando há comprometimento do colo de útero, é comum corrimento vaginal, que pode ser abundante. Então, entre os homens, o acometimento da uretra pode provocar corrimento uretral e raramente acompanhar lesões extragenitais. O quadro clínico, né, da recorrência é menos intenso, que é observado na prima infecção. Então, pode ser, de certa forma, procedido de sintomas prodrômicos, característicos como prurido leve, sensação de queimação, mialgia, fisgadas nas pernas, quadris e região anogenital. Outra infecção é o cangroide, então infecção um pouco preocupante. Por quê? Porque essa infecção ela é autotransmissível. Então, por exemplo, se ela aparecer em uma região específica do sistema genital masculino, se por exemplo, se esse pênis tocar em outra região da própria pele, ali também nasce ou se eclode outra úlcera. Então, por isso, a preocupação com essa infecção é auto-inoculável. Então, é uma característica do cangroide. Qual micro-organismo que pode, porventura, estar transmitindo? É Haemophilus ducreyi. Então, ela é um principal transmissor sexual dessa infecção. Caracteriza-se por lesões múltiplas. Então, é habitualmente dolorosa e mais frequentemente no sexo masculino. Então, denomina-se de cancro mole. Então, cancro venéreo ou cancro ducreyi, que é um dos micro-organismos que proporcionam essa infecção. Como eu falei, as lesões são dolorosas, geralmente múltiplas devido à auto-inoculação. Então, o pênis tocou na pele, por exemplo, da pele, e se aquele local tiver, o micro-organismo ele já vai passar para a perna. Então, por isso, é tão ruim e tão difícil conviver com essa infecção. Então, o tratamento tem que ser em tempo hábil, porque é doloroso conviver com essa auto-inoculação. Então, a característica é a borda é um pouco irregular, diferente, por exemplo, da sífilis, que a borda é bem irregular, você consegue visualizar de forma bem regular a borda. No caso do cancro mole, né, a borda é um pouco irregular, apresentando-se contornos edematoso, que é um edema mais avermelhado. O fundo também irregular é coberto por exudato necrótico, então amarelo com odor bem característico, bem forte. Então, quando removido, revela-se tecido de granulação com sangramento fácil. Então, no homem, a localização mais frequente são no frêmito e no sulco bálamo prepucial. Então, na mulher, na fúrcula e na face interna dos pequenos e grandes lábios. Então, aí eu trouxe um pouco da imagem. Então, como é que se dá, qual a característica em si dessa úlcera? Então, você vê que no pênis ela pode se aparecer em qualquer lugar, né? Na vagina também. Então, você percebe as bordas são bem irregulares, diferente da sífilis. Então, a característica dela é dolorosa, então é difícil, é um pouco complicado conviver com esse micro-organismo, que ele causa dor
e incômodo mesmo. Então, nesses casos, a pessoa que for ter a relação sexual tem que usar o preservativo. E tem que ser feito o tratamento em tempo hábil, porque essa infecção, sim, tem tratamento. O diagnóstico diferencial, a gente pode observar que exames do exudato da lesão podem, porventura, tentar, de certa forma, diferenciar qual micro-organismo você está albergando. Então, qualquer exame microbiológico vai estar identificando quais os diferentes tipos você pode estar, porventura, ter adquirido. Então, é importante realizar o diagnóstico diferencial e, no caso de vocês que são profissionais, orientar a comunidade qual a diferença de cada tipo de úlcera, de cada tipo de corrimento, seja ele uretral ou vaginal, para que a população possa se empoderar e também se preocupar com os aspectos de prevenção. Então, por isso que a população em si tem que se prevenir, porque a preocupação, de maneira geral, da população é com a questão da gravidez, mas outros aspectos têm que ser levados em consideração. E também a população tem que saber que algumas infecções, infelizmente, não tem cura, que é o caso do HIV e é o caso da herpes. São infecções que, infelizmente, a pessoa tem que conviver com ela e tem que conviver tomando medicamentos. Apesar de a gente ter uma expectativa melhor de vida, né, um prognóstico melhor, são infecções que ainda não têm cura. Então, precisa, sim, chamar atenção para essas infecções, orientar a comunidade sobre como conduzir, né, frente a uma infecção sexualmente transmissível, quais têm cura, quais não têm, quais o ônus para cada infecção, como a população ou a comunidade deve conduzir, né? Então, tudo isso é importante frisar na minha comunidade. Aí, algum dos tratamentos, no caso da herpes, geralmente as pessoas tomam a ciclovir, que é uma das medicações mais indicadas no caso da herpes, e ela é ingerida, por exemplo, em situações de sintomas, né? Quando a herpes fica assintomática, quando ela se manifesta, aí ela tem que fazer o tratamento. Aí são alguns exemplos de tratamento para cada infecção, só a nível de curiosidade. Então, assim, só para a gente finalizar, é importante, como aspecto de prevenção, o uso do preservativo. Então, hoje a gente vê que existem diversos tipos de infecções, seja ela por meio de diversas manifestações. Então, hoje a mais preocupante é o HIV. Por quê? Porque o HIV, ele traz consigo, além da obrigatoriedade do tratamento para a vida toda, a questão do estigma. Então, muitas vezes, o profissional tem que estar preparado para saber atuar diante das diferentes tipos de infecções sexualmente transmissíveis. Então, se minha comunidade eu consigo detectar pessoas com algum desse tipo de infecções, eu, enquanto profissional, eu tenho que saber atuar, saber abordar, saber orientar, conduzir esse usuário para as devidas unidades de atendimento, especificidades. Se eu tenho um usuário, por exemplo, que tem uma sífilis, eu preciso rastrear o companheiro. Eu preciso saber como é que está o comportamento sexual daquela comunidade, daquele usuário. Outra coisa muito importante é o sigilo. Então, são infecções que demandam o sigilo profissional. Então, uma vez você veste a camisa do profissional, como eu falo de sala de aula, você tem que saber que se aquele usuário confia em você, você tem que ser profissional e saber conduzir com a situação, orientar e, ao mesmo tempo, tratar a situação com bastante sigilo. Porque, enfim, está se tratando de vidas e de relações interpessoais. Então, se eu tenho um casal que um tem uma infecção e o outro não tem, ou se um tem e o outro não sabe que o outro tem, a gente tem que saber conduzir com essas situações. Tem que saber orientar os adolescentes, os jovens, a importância do uso do preservativo não apenas para prevenir a gravidez, por exemplo, mas para prevenir outras infecções sexuais. Então, só para finalizar o bloco de hoje, né, a nossa aula de hoje, foco na prevenção, foco na importância do uso do preservativo e foco no profissionalismo para que a gente possa conseguir captar esse usuário e, porventura, ajudar e referenciar de acordo com a necessidade de cada usuário. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato e até a próxima.